Oi, gente. Primeiro eu quero dizer que estou muito feliz de ter aqui no meu canal, a Nova Máquina do Tempo, a presença de dois ilustres convidados que são super apropriados para esse momento atual, porque a gente tem questões econômicas para falar sobre as eleições nos Estados Unidos, nós temos que falar sobre o que está acontecendo no Banco Central, e é muito interessante também falar sobre perspectivas econômicas, como a perspectiva do John Maynard Keynes. E tanto o Paulo Gala quanto o Luiz Fernando de Paula, e o Paulo Gala, que já veio aqui no canal, pode até fazer uma apresentação muito mais qualificada do que eu, do Luiz Fernando de Paula, que tem um currículo tão longo que se eu fosse pegar o currículo do Luiz Fernando de Paula e ficar falando aqui, a gente perderia muito tempo da live. Então, quem tiver curiosidade, dá uma clicadinha lá no Lattes. Vocês vão se impressionar bastante com o currículo dele. E eu fico muito honrado de ter ele aqui no meu canal, assim como o Paulo Gala, que já teve uma participação brilhante aqui no canal em um outro momento, né? Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, mas vocês vieram no meio que no olho do furacão, né? Porque tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, se o Paulo Gala quiser fazer algumas palavras sobre o Luiz Fernando, que é o parceiro dele em um curso sobre Keynes que eles estão elaborando, e isso me dá a oportunidade, Paulo, depois que eu passar a palavra para você, de falar dos meus cursos, mesmo que brevemente, que eu vou oferecer no ano que vem. Mas, enfim, fique à vontade, Paulo Gala, para inclusive apresentar o Luiz Fernando, e sejam todos dois muito bem-vindos nessa noite agitada aqui, Brasil, com Banco Central, autonomia, no confusão, o Senado querendo passar um monte de coisa, os Estados Unidos em polvorosa, com a eleição super apertada. Enfim, sejam muito bem-vindos. Obrigado, André. Obrigado, Luiz. Prazer estar aqui para conversar com vocês. Queria te agradecer já a oportunidade de abrir esse espaço aqui no seu canal para a gente trocar umas ideias, né? Tanto ideias da pauta do dia aí que está acontecendo, da discussão lá no Senado da autonomia do Banco Central no Brasil e principalmente dos Estados Unidos, que está acontecendo com as eleições, né? Eu acho que são temas quentes aí para a gente tratar e, obviamente, que eu sou economista, o Luiz Fernando também, a gente vai falar da ótica de economia e de economistas keynesianos, né? A gente está lançando esse curso, conforme você comentou, que basicamente explica Keynes para leigos, né? Um curso voltado para quem não é economista, para entender o que é o pensamento keynesiano, que são as ideias keynesianas. A gente conta um pouco a vida do Keynes também, o papel que ele teve no governo britânico, o papel que ele teve em Bretton Woods, né? O papel que ele teve na formulação de várias políticas econômicas ao longo de 20, 30 anos, na Inglaterra e no mundo, e as ideias, os livros deles, né? Principalmente a teoria geral, mas todos os outros livros, né? Para mim foi um prazer enorme poder ter feito esse curso com o Luiz Fernando, que era um curso que eu queria fazer há muito tempo já, falando um pouco das ideias do Keynes, da importância do Keynes para a gente entender o que ocorre hoje no Brasil e no mundo, não é lá atrás, né? Para entender Covid, para entender a ascensão da China, para entender a crise de 2008, não dá para entender isso sem usar o arcabouço keynesiano, o ferramental keynesiano, mas eu precisava de alguém que conhecesse a fundo o Keynes para me ajudar nessa empreitada, que, como você sabe, André, eu sei que você está fazendo o curso já, é um trabalho gigante, né? Então a gente está desde já praticamente do começo do ano montando esse curso, agora ficou pronto, e eu fiquei muito feliz que o Luiz Fernando topou. O Luiz Fernando é um dos grandes conhecedores de Keynes, não só no Brasil, mas no mundo todo também. Agora ele esteve recentemente em Berlim, dando o keynote speech de uma das grandes conferências de pensamento keynesiano mundial, e ele é correspondente, está trabalhando e pesquisando na fronteira com vários autores lá de fora também, não só do Brasil, e é certamente um dos grandes keynesianos que a gente tem no Brasil. Muito mais do que eu, né? Ele está na academia, está pesquisando, está publicando, eu já estou meio... já caí na vida, como diz o outro, né? Não estou tão empenhado na parte acadêmica de publicação, mas o Luiz Fernando sim tá firme nessa estrada e tem um conhecimento muito vasto, né? Então foi um prazer enorme para mim, né, que ele tenha topado fazer esse curso junto. As matrículas estão abertas já, daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso, e te agradecer, André, pela oportunidade, né? E vamos lá. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo à Nova Máquina do Tempo. Um prazer ter você aqui. Agora que você está oferecendo um curso e pode trazer talvez um pouco de luzes para a gente nesse momento que ameaça a autonomia do Banco Central, que os Estados Unidos passam por uma eleição que me parece que, mesmo que o Biden venha a ganhar como está parecendo que vai acontecer, significa uma vitória muito aquém do que muitos imaginavam, o que mostra uma certa falência
desse modelo liberal que nos últimos 40 anos dominou os Estados Unidos, não é? Eu vejo a eleição do Trump muito como uma eleição que mostra uma certa... Claro que ele governou para esse modelo também, mas é um repúdio desse modelo porque ele era o anti-establishment, o anti-política, né? Mesmo que ele tenha governado como um republicano tradicional em muitos aspectos na economia, não em todos. Mas eu queria ouvir você um pouco e te dar as boas-vindas aqui de estar na nova Máquina do Tempo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Para mim é um prazer enorme estar falando aqui com vocês, né? Sempre tenho uma admiração, né, pelo trabalho que se tem feito. E para mim também é um enorme prazer dividir esse curso com o Paulo Gala, né? Paulo tem feito um trabalho admirável, né, de estar presente no debate, discutindo os temas atuais de uma forma bastante acessível e, ao mesmo tempo, de uma forma profunda, né? Então, todo mundo que eu falo que eu estou dividindo esse curso com o Paulo Gala, todo mundo conhece o Paulo, elogia, né? Então, realmente, eu estou muito bem acompanhado nesse curso. E é um curso que, assim, curso muito bacana, né? Porque, assim, eu há 25 anos que trabalho, faço trabalho acadêmico, né? Publico, participo de conferência, e tenho a base teórica que eu desenvolvo inspirado, né, em boa medida, no Keynes e os autores pós-keynesianos também. Então, essa bagagem acumulada, eu estou podendo compartilhar num curso que está... Assim, a nossa preocupação toda tem sido de fazer uma discussão, ao mesmo tempo, aprofundada de temas, por vezes, aparentemente áridos, né, de forma palatável, né, e instrumentalizar um pouco as pessoas, né, com relação ao pensamento do Keynes, o pensamento keynesiano, né, e comparando, inclusive, o pensamento keynesiano com a ortodoxia econômica. Então, a gente faz um contraponto com a ortodoxia econômica, né, justamente para mostrar, né, como é que está o debate, onde é que o keynesianismo se situa, né, no debate atual. Então, é nesse sentido que a gente está oferecendo esse curso. Eu sempre costumo dizer o seguinte, André: nada mais prático do que uma boa teoria. Eu acredito que não existe análise na área de ciência social. Eu considero, obviamente, a economia uma ciência social, tem gente que pensa que não, mas eu considero. Não tem ciência social que seja aideológica. Toda a nossa forma de olhar as coisas, ela está impregnada de ideologia. Mas também, eu acho que a forma de a gente interpretar os fenômenos, no caso dos fenômenos econômicos, ele requer também elementos teóricos. Você tem elementos teóricos, para balizar, por exemplo, discussão agora de independência do Banco Central, reservas, depósitos remunerados, tem uma série de discussões aí. Ela requer, né, para você ter uma opinião, né, mais aprofundada, para não entrar no lugar comum. Porque o lugar comum é qual? O lugar comum é a economia da Dona Maria. Né? A macroeconomia do lar. É a macroeconomia do lar. Né? Todo mundo intui. Né? Quando o Paulo Guedes diz, olha, se o governo gastar mais do que arrecada, o Brasil quebra. Tá? Não, o Brasil quebra. Não, o Paulo Guedes Não, fulano é fura-teto. Né? Isso assim, é de uma coisa rara, assim, falta de consistência teórica, né? Incrível. Né? Mas o debate, o Paulo faz um belíssimo trabalho nesse sentido, né? De desmistificar essas coisas, né? Mas então a gente tem que ter, as pessoas têm que estar instrumentalizadas, né? Para entender, né, melhor as relações, né, entre as instituições, entre as variáveis, né, entre os agentes, né, e ver quais são as consequências desse processo. Né? Então, a gente, humildemente, né, se propõe a dar uma contribuição, né, nesse sentido. Né, um olhar, né,
analítico, né, para a gente entender melhor o mundo atual e as transformações que ele está passando. É uma discussão muito importante. O prisma econômico é muito importante. Você falou de teoria, Luiz Fernando. Eu fiquei me lembrando do referencial teórico da minha tese de doutorado, né, que foi um referencial bourdieusiano. Um dos cursos que eu estou pensando em oferecer o ano que vem é um curso introdutório sobre Bourdieu, para ajudar as pessoas a compreenderem que a ação humana muitas vezes não é inteiramente consciente. E essa foi uma descoberta que o Bourdieu desenvolveu nos estudos dele. E é uma descoberta interessante, porque foi uma descoberta que foi a reunião da teoria com a investigação empírica. Porque o Bourdieu ele não tinha a teoria totalmente definida quando ele começou a investigação empírica. Mas quando ele começou a investigação empírica, ele percebeu, pelos dados, né, e uma análise, ele já tinha uma formação científica boa, que o que diziam da ação racional não estava batendo com o que ele estava vendo. E aí ele disse, olha, preciso de uma teoria um pouco mais completa ou diferente do que a teoria que eu vim, porque a teoria que eu vim não está dando resposta, né? A sociologia dele é fantástica, né? E ela é aplicada para vários meios do conhecimento, né? Não é só para analisar. André, quando você lançar o curso, eu vou assistir seu curso, vou ver seu curso. Eu terei aí um aluno muito qualificado, e esse curso, Luiz Fernando, vai ser um curso assim que eu vou tentar fazer, entre aspas, para o grande público. Eu vou tentar explicar de uma forma mais acessível possível. Porque eu estou mirando, inicialmente, não uma pessoa como você, um professor e tal, que se quiser, a gente fica super lisonjeado. Mas eu estou mirando aluno de graduação, alunos especiais de mestrado que estão pensando em vir a cursar um mestrado e estão pensando em trabalhar com referencial bourdieusiano, pessoas que estão no início da trajetória acadêmica e que querem alguém que ajude eles a compreender Bourdieu. Porque quando eu fiz o doutorado, muitos dos meus colegas de doutorado diziam, André, não estou entendendo nada desse tal desse Bourdieu. E eu, depois de usar ele como referencial teórico, eu acho que eu descobri uma didática para explicar as razões e assim, os caminhos do Bourdieu que tornam ele mais acessível para um público mais amplo. Claro que é um público mais de nível universitário, mas... E tem aplicações, André, que obviamente você deve conhecer, mas do Bourdieu para o campo das artes, para o campo das ciências. Né? Ele escreveu regras da arte. Ele escreveu regra das artes e ele escreveu toda uma reflexão sobre essas áreas. Né? Eu penso em fazer, aí mais entrando no tema de vocês, e vou ter que ser mais humilde ainda, um curso introdutório sobre Karl Marx, mas aí eu seria bem humilde mesmo, seria uma coisa... que não iria entrar tão profundo, porque eu não me considero um especialista em Marx, mas acredito que certas coisas são importantes de serem conhecidas. E eu estou pensando sobre essas teorias todas, porque elas são muito úteis, no meu modo de ver, para compreender certas coisas. E aí eu queria jogar a bola para vocês. Vou jogar a bola para vocês relacionando Keynes e o estado de bem-estar social, que não é só o Keynes é mais do que isso, ele não se restringe a essa dimensão, embora... o keynesianismo tenha sido uma influência importante, mas uma coisa que eu olho para os Estados Unidos nos últimos 40 anos, quando o Reagan chegou ao poder, foi o seguinte: a classe trabalhadora começou a ser espremida, e não foi só espremida pelo Partido Republicano. O Partido Democrata, nos anos 90, passou uma desregulamentação bancária muito grande. Verdade. Inclusive retirando regras que anteriormente protegiam, diferenciavam o banco comercial do banco tradicional, quer dizer... E tinha toda uma rede de proteções que os democratas destruíram. O Clinton, inclusive, tem uma tese política conhecida, que é a triangulação, que o Clinton basicamente adotou a agenda republicana e se diferenciava dos republicanos culturalmente. E o Obama, no Obamacare, o Affordable Care Act, que foi o sistema de saúde que ele propôs, foi uma proposta que vinha de uma organização da direita. Inclusive muito semelhante ao Romney Care, o programa do Mitt Romney. Então, assim, quando eu olho para essas coisas, eu vejo nos Estados Unidos, e está acontecendo a eleição lá, quer dizer, a eleição já aconteceu, estão acontecendo a contagem, para uma eleição ficar indefinida entre um cara como Donald Trump, que minimizou a pandemia, que teve uma resposta econômica para a pandemia tão fraca, assim, absurda, né? Não ajudou a classe trabalhadora, para ficar uma eleição indecisa,
e uma eleição indefinida, isso mostra o fracasso dos democratas tradicionais, desses democratas que estão alinhados a uma perspectiva das grandes corporações, do interesse das grandes corporações. Quando eu critico muito o Biden aqui, o pessoal acha que é pelo Trump. Eu estou pelo Trump? Não, eu abomino todos dois por motivos diferentes. Um é um populista de direita fajuto, mentiroso, que tem um discurso neofascista, que é o Trump, e o outro é um representante dos interesses das grandes corporações empresariais que representou, e vocês são da área da economia, os interesses das empresas de cartão de crédito. Enfim, eu queria, falando sobre a eleição americana, e aí qual dos dois quiser pegar a palavra, fique à vontade, como é que a gente vê, do ponto de vista econômico, esse resultado eleitoral tão ainda indefinido, né? Diante de um candidato tão fraco. Deixa eu dar um pontapé inicial aqui, depois eu passo para o Luiz, porque eu acho que foi muito legal isso que você falou, André, puxar essa discussão desde o Reagan e da Thatcher, né? Que é algo que a gente faz bastante no curso, que é tentar dar uma história de como o pensamento keynesiano vai se desenvolvendo no século XX e como ele perde muito espaço no final do século XX. Claro que o Reagan e a Thatcher são os dois grandes políticos que enterram, por assim dizer, ou praticamente enterram o pensamento keynesiano e fazem uma virada super liberal, neoliberal, como queira caracterizar, né? Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E depois, né, passados 30, 40 anos, quando a gente olha para trás, o resultado dessa obra liberal é muito ruim, né? Se produziu uma enorme desigualdade nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começa a ficar com cara de país latino-americano, né? O Piketty tem mostrado e trabalhado muito com isso, né? Se produziu um endividamento gigantesco, as famílias americanas estão com aumento de pobreza, com muita dívida, e grande parte do aumento de produtividade que houve nos Estados Unidos e das multinacionais americanas não foi repassado para salários. Então, o experimento liberal americano foi muito ruim. Isso não é dito por mim, isso é dito por vários economistas, inclusive americanos. Você pegar um livro que eu adoro, depois deixo a referência aqui para as pessoas, do Brad DeLong, que é o Concrete Economics, Luiz, não sei se você já leu, em que ele resgata a tradição hamiltoniana dos Estados Unidos. Ele fala, gente, a gente pegou a curva errada com o Reagan e até hoje a gente está pagando preço, porque a China se desenvolveu, a Ásia se desenvolveu e os Estados Unidos está afundando. Então, esse American Dream virou um American Nightmare, né? A família típica, a classe média americana, está afundando, está desesperada em dívidas, dívida estudantil, dívida da casa, dívida do cartão de crédito, não consegue pagar o plano de saúde, que o André também falava. Isso produziu o Trump. O Trump já foi um voto de revolta, né? Que os americanos, todo mundo ficou chocado. Como é que um cara fora do establishment consegue ganhar? Já foi um voto de revolta. E nas eleições atuais, eu acho que permanece essa insatisfação generalizada dos americanos em relação ao sistema político. Porque, de verdade, você vê que, né, há tanto os democratas quanto os republicanos, eles estão pegando votos ali meio de insatisfação. Ninguém está empolgado que o Partido Democrata vai resolver os Estados Unidos e tal, ou muito menos que o Trump vai fazer isso. Então, é uma espécie de uma sociedade em decadência, né, que não sabe muito bem o que fazer. E aí o keynesianismo vem ressurgindo. E aí eu retomo aqui só para concluir essa primeira intervenção, porque assim como o keynesianismo afundou no final do século XX, começou com a inflação dos 70, depois com essa contra-revolução liberal do Reagan, da Thatcher, o fato é que depois da crise de 2008, o pensamento keynesiano voltou a ganhar muita força. A crise de 2008 é um marco ali de virada do pensamento mais ortodoxo e dessa onda liberal neoliberal, porque se produziu uma crise gigantesca nos Estados Unidos e na Europa. O estouro da bolha imobiliária da crise de 2008 foi chocante, né, para o mundo desenvolvido ocidental, e desde então o Keynes já estava recuperando espaço, né, Luiz? A gente até cita no curso, tem um monte de livros foram reeditados, os livros do Minsky, que é um grande keynesiano, que a gente tem várias aulas sobre o Minsky no curso, que a gente é fã, começaram a reeditar todos os livros dele de 20, 30 anos que não tinham sido editados. Então começou a haver uma onda que ganhou ainda mais força com a China, que eu acho que, do modo geral, dá para dizer que a China segue um padrão meio social-democrata, assim, não é social-democrata, obviamente, que é mais para o socialismo, mas muito baseado em ideias keynesianas de New Deal, de investimento público. E o Covid, eu acho que foi meio que a pá de cal nas ideias neoliberais. Então, eu vejo um renascimento do pensamento keynesiano
que vem acontecendo aí nos últimos 10 ou 15 anos, em paralelo Só um com essa comentáriozinho, guerra norte-americana. só um comentáriozinho breve sobre. Vou te perguntar sobre esse renascimento do pensamento keynesiano. Você vê uma conexão disso com algumas das propostas do Bernie Sanders lá nos Estados Unidos? Porque o Bernie, ele estava numa vibe de reeditar o Franklin Delano Roosevelt. Ele evoca muito o Franklin Delano Roosevelt e o New Deal para falar do Green New Deal, que é uma proposta de investimento estatal em ativação da economia para a economia verde, e ele fala de um investimento estatal anticíclico em muitas outras áreas, quer dizer, de reindustrialização e tudo mais, que é uma lógica. Ele até absorveu, para minha alegria e tristeza por ele ter perdido as primárias, mas minha alegria por ele ter absorvido essa ideia de fortalecimento do setor cooperado da economia, que era uma coisa que eu estava meio que já descrente que algum político absorveria essas ideias. E eu vi ele absorvendo isso daí. E eu fiquei muito simpático a isso, porque tem a ver com a minha linha, digamos assim, de perspectiva econômica, né? E como é que você vê esse fenômeno do Bernie Sanders e o interesse por essas ideias, que alguns chamam de socialismo democrático, outros chamam de social-democracia, mas eles têm algumas coisas em comum com essa lógica antiga, claro, né? Claro. Não, é exatamente isso. Só para antes de passar para o Luiz, mais um último comentário, o Sanders ele tem um pensamento totalmente keynesiano. É exatamente isso que você falou de resgatar New Deal, de fazer a regulação financeira, que estava muito presente no discurso dele, de segurar o mercado financeiro, de regular fluxo de capital, etc. e tal. É que os democratas acabaram indo para uma linha mais conservadora, porque eles tinham medo de perder o voto ali do americano que ainda é conservador, mas que não estava disposto a votar no Trump, mas não votaria no Sanders, porque eu acho que o Bernie Sanders seria uma aposta muito ousada dos democratas. Eles foram para uma linha de pegar um cara mais tradicionalzão, conservador como o Biden, menos radical, né, do que o Bernie Sanders, e foi uma aposta que eu acho que vai acabar se revelando acertada, porque, pelo menos agora, enquanto a gente conversa, tudo leva a crer que o Biden vai ganhar, mas você pegou muito bem aí, André, e eu queria ouvir o Luiz sobre isso. O Sanders é um super nome keynesiano, né, Luiz? Exatamente. Eu também, assim, não tem dúvida de que o Bernie Sanders, de fato, né, ele era dos candidatos aquele que efetivamente abraçava uma agenda, né, eu diria social-democrata, porque os Estados Unidos é um bicho diferente de qualquer país, né? O que é esquerda nos Estados Unidos, centro nos Estados Unidos, é completamente diferente de qualquer país. Se de esquerda nos Estados Unidos é um centro em qualquer outro país, né? Então, outra coisa, né? Falar de socialismo, ele não é exatamente socialista, né? Sem dúvida, né? Eu acho que tinha um candidato com ideias mais inovadoras, mais interessantes, né, de renovação. De fato, eu concordo com o André, de que os democratas, né, e o Paulo também falou isso, né, os democratas eles vieram com uma agenda muito pró-Wall Street, né? A gente olha a evolução do capitalismo americano no período do pós-guerra, a gente teve aquele período, né, chamado Era de Ouro do capitalismo, que foi do pós-guerra até o início dos anos 70, né, que você teve a adoção, né, de um misto de fordismo com keynesianismo. Né? Em que sentido? No sentido de que você tinha a adoção de políticas econômicas contracíclicas, né? A política fiscal, atuando com a política de gasto, e você, ao mesmo tempo, você tinha uma relação virtuosa, benéfica, no qual entre salário e produtividade. Né? Então, era um período de grande crescimento econômico, esse crescimento econômico gerava aumento de vendas, as vendas estimulavam as empresas a incorporarem progresso técnico, essa incorporação do progresso técnico permitia aumento de produtividade, e isso permitia aumento de salários. Aumento de salários permite... Anos dourados. Aumento das vendas, a venda... Então, você cria todo um círculo virtuoso e que foi extremamente bem sucedido, né, durante aí o período de 25, 30 anos. Né? Depois teve, por uma série de circunstâncias, um processo de estagflação nos anos 70, aí abriu o campo para um refluxo keynesiano e a entrada de políticas
ortodoxas neoliberais, particularmente com a Margaret Thatcher no Reino Unido e com o Ronald Reagan no início dos anos 80 nos Estados Unidos. Isso mudou completamente. Houve uma ruptura, né, com o processo de desregulamentação, inclusive o André colocou muito precisamente, o processo de desregulamentação financeira, né, ele abriu, né, e o aumento da desigualdade de renda nos Estados Unidos, dos anos 80 até os anos 2000 foi uma barbaridade, né, de concentração de renda. Então, perdeu esse elo, né, entre crescimento de salário e produtividade, que era o coração do Fordismo nos Estados Unidos. Né? E, com isso, você passou a ter um processo que as empresas americanas acabaram ali, a partir dos anos 2000, muitas indo para o espaço chinês, explorando mão de obra mais barata, um câmbio competitivo, né, etc. E, por outro lado, como o Paulo falou, as famílias, para tentarem manter o seu padrão de renda, dada a queda da renda, veja bem, a queda da renda por conta também de um processo de concentração de renda, né, aumentando o endividamento. Isso causou uma enorme insatisfação da população. Agora, é importante, André, também dizer o seguinte, um ponto que você colocou, que é a questão da desregulamentação dos mercados financeiros. Né? Os Estados Unidos, a resposta dos Estados Unidos, nos anos 30, à crise de 1929, foi a chamada Lei Glass-Steagall, de 1936. O que a Lei Glass-Steagall estabeleceu? Ela estabeleceu a segmentação do sistema financeiro americano. Ou seja, apenas instituições, bancos comerciais atuavam no segmento comercial, apenas bancos de poupança atuavam no segmento imobiliário, apenas bancos de investimento operavam no crédito de longo prazo. Né? Então, ele segmentou com que objetivo? Evitar que a crise, num determinado segmento do sistema financeiro, ele contaminasse o sistema financeiro como um todo, que é o que aconteceu em 1929. Né? Então, com isso, fortaleceu, tornou mais resiliente o sistema financeiro americano. O que aconteceu a partir dos anos 80 e nos anos 90 também, de forma importante, com presidentes democratas, foi um gradual processo de liberalização financeira. No Reino Unido foi mais a lá Big Bang, foi um pouco mais radical. Nos Estados Unidos foi radical, mas contínuo, né, até a Lei de Modernização Bancária de 1999, que estabeleceu a criação do banco múltiplo, que é o banco que pode operar nos diferentes segmentos do mercado financeiro. Tem um economista pós-keynesiano, que o Paulo falou, né, que a gente trabalha muito no nosso curso, que é o Hermann Minsky, foi o grande profeta, chamado grande profeta da crise de 2008. Né, porque a crise de 2008 ela tem uma característica de ser Aliás, desculpa, um livro famoso dele, André, não sei se você conhece, é o Can It Happen Again, né? Que ele passou a vida inteira se preocupando se a crise de 29 aconteceria de novo. E ela meio que aconteceu em 2008, só que ele já era falecido, então ele não viu. Quando ele escreveu, é importante, eu até escrevi um artigo sobre isso, quando ele escreveu o livro dele, lançou o livro dele, Can It Happen Again, pode a grande crise acontecer de novo, em 1982, a resposta do Minsky era que ele não iria acontecer. Tá? Não iria acontecer, porque ali no início dos anos 80 você tinha o sistema financeiro relativamente regulamentado, você ainda não tinha adoção de políticas neoliberais, você tinha o papel intervencionista do Estado. Né? A partir dali, né, a coisa foi desandando, desregulamentando, né, e de forma que a gente teve uma situação completamente, quase que absurda, que um curto-circuito num subsegmento do mercado imobiliário, veja bem, estamos falando de um subsegmento, o subprime, ele dá um curto-circuito em todos os segmentos. Tá? Porque você tem uma série, criou uns mecanismos de securitização, né, mecanismos opacos, que você não sabia mais quais eram os riscos que estavam envolvidos. Virou uma crise sistêmica, exatamente. Uma bolha gerou uma crise sistêmica. Né? É uma crise, a crise de 2008 é uma crise, né, da desregulamentação, é uma crise da chamada teoria dos mercados eficientes. Achar que liberalizando os mercados vão alocar da melhor forma possível os recursos. Isso resultou numa crise tremenda. Abriu o campo para um retorno de um keynesianismo. Agora estamos vivendo a questão do Covid-19. Né? O Covid-19 foi um momento, né,
de políticas contracíclicas de forma bastante aguda. Inclusive, o Trump, né, ele fez uma política keynesiana de muito forte, né, muito contracíclica em termos de política fiscal e política monetária, muito forte para contrapor aqui. Aliás, só um parênteses, se eu puder interromper, André, a gente estava brincando numa conversa, eu e o Luiz, falando nas gravações das aulas e tal, e agora pensando nos Estados Unidos, que o keynesianismo está voltando com tanta força que tanto o Trump quanto o Biden serão keynesianos e foram keynesianos, porque mesmo que o Trump não tenha políticas mais vamos dizer assim, redução de desigualdade, de regulamentação da economia, mas ele fez muito gasto público esse ano. O déficit vai a 3 trilhões, né? Ele fez várias políticas. Foram 3 ou foram 4 trilhões de dólares injetados na economia? Eu não me lembro de cabeça. Você lembra? Então, de moeda foi quase 4 tri. Mas além 4 tri. Além disso, há o déficit primário, que é o que o Luiz falava de políticas anticíclicas, né, Luiz? Só que aquela coisa, só um comentário rápido. Foi muito dinheiro injetado, mas beneficiando os interesses corporativos, né? Não foi o dinheiro injetado para ajudar pessoas mais pobres, classe trabalhadora, pequenos empreendedores, que seria talvez o que nós aqui iríamos defender. Quer dizer, a direção do dinheiro. Claro que é necessário injetar, mas também tem a questão das prioridades, né? Fala aí, Luiz. Porque a linha do Trump foi cortar impostos, né? O grande tônica do governo dele foi cortar imposto para rico, né? Mas vai lá, Luiz. Concordo plenamente. Agora, só para dizer o seguinte, chamar a atenção de um aspecto, André, que eu acho que é importante. Né? O Bolsonaro é um genérico muito piorado do Trump. Né? Muito piorado do Trump. Né? Porque, não só porque ele é o bobão, que fica lá no meio das botas do outro, não. Mas porque é o seguinte, o Trump, por exemplo, ele não deixou as empresas chinesas comprarem as empresas americanas. O que o Bolsonaro fez logo no início do governo? Deu de bandeja a Embraer para a Boeing. Tá? A Boeing devolveu recentemente porque estava mal de pernas. Né? Desfez o negócio. A reação do Bolsonaro, sabe qual foi, André? Vamos procurar outro comprador. Quer dizer, das poucas empresas que nós temos tecnologia de ponta, temos competitividade internacional, das poucas empresas que apareceram em Horizonte nos últimos 20 anos, o cara está querendo vender. Está querendo entregar. Bolsonaro é o nacionalista fake, porque ele fica se abraçando com a bandeira, mas nas riquezas e no que interessa, ele não defende os interesses nacionais. Né? Exatamente. Então, a gente tem... E aí tem o seguinte, também ele adota políticas, ele tem um discurso antiglobalizante, né? Tem essa retórica, né? Retórica antiglobalizante, mas uma prática neoliberal entreguista. Né? Então, não tem nada de... Ele é totalmente globalizante, né? Nesse sentido. Ele abre as pernas para tudo, deixa entrar tudo, sem critério nenhum, não defende interesses nacionais. Tá? Neoliberalismo, ultra-neoliberalismo, neoliberalismo antiquado. Né? Eu escrevi um paper recentemente, que eu participei de uma conferência em Berlim, em fevereiro, sobre os governos de extrema-direita no mundo. Né? E olhando as outras experiências, eu percebi isso que você falou, André, que os governos de extrema-direita, né, o governo Erdogan na Turquia, Polônia, da Hungria... Eles são muito nacionalistas, né? Eles são efetivamente nacionalistas. Tem esse lado, né, de família, de defender família. Lá tem a questão eles dão subsídios, o welfare state aumentou, dando subsídios para as famílias terem mais filhos, né, para evitar a imigração. Tem todo esse lado mais reacionário da coisa, né, não há dúvida, senão não seria o governo de extrema-direita, né? Mas, ao mesmo tempo, né, particularmente no leste europeu, eu percebi o seguinte: há uma grande desilusão com relação à globalização. E a globalização, nesse caso, ela é vista como o quê? Ela é vista como um processo de integração europeia. Né? Vou dar um exemplo. O sistema financeiro dos países do leste europeu, a maioria dos países, se tornou internacionalizado. 80%, 90% são bancos estrangeiros, bancos alemães, etc. Começaram a cobrar taxas de juros altas
exorbitantes. Né? Então, esses governos de extrema-direita, né, para você entender o fenômeno, né, eles reagiram, né, aos governos supostamente sociais-democratas, né, que também foram muito favoráveis a um processo de políticas neoliberais e globalizantes, sem qualquer tipo de mecanismo de defesa. Exatamente. Tá? Mas, repito, com certeza. Eu até diria que o caso brasileiro ele é diferente por causa do fato de que Bolsonaro, para se eleger, ele fez essa aliança com a antiga oligarquia brasileira e com o empresariado financeiro via Paulo Guedes. Quer dizer, o Bolsonaro ele se diferenciou porque ele precisou se validar diante dessa direita ultraliberal. E aí ele ficou meio que abraçado com ela e teve que dar uma resposta a ela. Mas nesses outros países existem algumas diferenças. Por exemplo, você lembrou do Trump. O Trump, com as tarifas na China e tal, ele se diferencia aí dessa onda. Agora, ele internamente, para a política interna, ele reproduz, porque ele colocou a galera do mercado financeiro no governo, ele colocou bilionários na Casa Branca, né? Ele tem um elemento de nacionalismo desse tipo que você está falando, mais para a política externa, mas para a política interna, ele inclusive não teve plano para a tragédia do sistema de saúde deles, nenhum. Né? É engraçado que eles eram contra o Obamacare, não, vamos destruir o Obamacare, vamos botar o quê no lugar? Nada, não tem projeto. Não tem um projeto em vista. Só comentando com a eleição americana e conectando com essa conversa, aí eu queria passar para vocês. É interessante que, desse ressentimento que o Paulo se referiu, e você, Luiz, também comentou, que mesmo fazendo praticamente tudo errado durante a campanha, usando as estratégias todas erradas que o Trump utilizou, porque ficar dizendo que o Biden seria controlado pela extrema esquerda, estratégias furadas. Diferente das estratégias de 2016, que era atacar a corrupção da Hillary, era atacar que ela era vinculada, que ela apoiou, e que ela apoiou os acordos comerciais. Ela disse, vocês podem até falar dos acordos comerciais, estava falando de globalização, a Hillary chamou o TPP, o Trans-Pacific Partnership, de padrão ouro de acordos comerciais. Quer dizer, o Trump bateu na Hillary por, de fato, ela defender uma globalização pró-grande capital. É claro que ele governou de forma fake, mas ele bateu de uma forma mais inteligente, eu diria, em 2016. E dessa vez, fazendo tudo errado, ele quase ganhou. Quer dizer, mostra o grau de ressentimento dessas pessoas, né? Sem dúvida, é muito impressionante, né? Muito impressionante. Agora, no Brasil a gente está atrasado, que se Deus quiser, o keynesianismo vai surgir no Brasil ainda, ressurgir, né? Mas a gente está bem atrasado ainda, porque a gente ainda vai ter que sofrer todas essas agruras, né, dessa maluquice neoliberal, para que em algum momento a sociedade, né, tenha consciência de que precisa mudar os rumos, né, das políticas públicas e tal, senão não há solução. Né? Mas olhando para o Brasil, à luz do pensamento keynesiano e do que está acontecendo no mundo, tem uma tristeza profunda, porque eu me sinto assim na Antártida intelectual, né? Agora, veja uma coisa interessante, André. O Paulo mencionou que eu participei de uma conferência, né, de Berlim, e fui falar justamente sobre a economia brasileira durante o Covid-19. Então, eu fiquei estudando, né, o assunto, olhando os dados, né, a gente tem que olhar os dados. E o que eu verifiquei? Eu verifiquei que a economia brasileira, durante o Covid-19, ela teve uma desaceleração forte, mas ela foi menor do que a desaceleração dos grandes países da América Latina. Então, a gente vai ter um declínio do PIB, que inicialmente estava previsto para mais de 8%, ali entre 5% e 5,5% de declínio. Na América Latina, vai ser cerca de 8,5%, segundo o FMI. Então, estamos melhor na fita. Por outro lado, vários estudos recentes têm mostrado que houve, durante esse período do Covid-19, melhoria na redução da pobreza no Brasil e melhoria na distribuição de renda. Olha, pasme isso. Agora, então, esses são os fatos.
Agora vamos analisar os fatos. Né? Analisar os fatos, tem que analisar a economia política disso. Qual foi a economia política disso? A economia política não foi um plano pré-concebido. Né? O que houve foi o seguinte: o governo foi lá. Nós temos tinha um problema muito grave no Brasil, que desde a reforma trabalhista e da estagnação que a economia brasileira estava passando, houve uma precarização das relações de trabalho muito aguda no Brasil. Né? O trabalho informal cresceu barbaramente, chegou a mais de 40%. Né? Então, ficou uma massa de desempregados e de trabalho informal muito grande. Chegou na pandemia, isso criou um problema, que eles pararam de ganhar renda. Né? Imagina, o setor parou de ganhar renda, 40% da população sem renda. Né? Aí vai lá o Bolsonaro e apresenta o projeto merreca de R$200. Foi isso? Auxílio emergencial. Aí o Congresso vai, não dá. Aumentou para R$500. Aí ele malandramente... Acho que o PT tinha puxado para 800, queria puxar para 800, está querendo puxar para 800. Acabaram aprovando 600. Aí ele malandramente sancionou, colocou R$600. Faturou em cima disso. Né? Faturou em cima disso. O primeiro projeto aí tem o mercado formal. Esse é o mercado informal. Tem o mercado formal. As pessoas que estavam com trabalho. Iam perder trabalho, sobretudo no setor de serviço, por falta de a atividade parou. O que o governo propôs? Uma MP. Tá? Ele propôs uma MP que permitia a suspensão do contrato de trabalho sem qualquer tipo de remuneração, durante, se eu não me engano, 3 meses. As pessoas iam ficar sem renda. Né? O Bolsonaro assinou o decreto no domingo à noite, acho que dia 10, 11 de maio. No dia de semana entrou, o pessoal gritou, o Congresso gritou, não sei o que lá, ele voltou atrás, acabou colocando dinheiro do seguro-desemprego para fazer uma compensação parcial, sobretudo dos segmentos de até 3 salário mínimo. Né? Então, quer dizer, tudo isso de uma forma muito tumultuada, acabou que tendo efeitos. Acabou tendo efeitos contracíclicos, keynesianos, contracíclicos e deu uma melhoria, particularmente, porque todo mundo caiu a renda. Na pandemia, todo mundo caiu. Na pirâmide, né, todo mundo caiu, mas caiu menos na base, por causa do auxílio emergencial. Aí está dizendo, mas os financeiros estão pintando um mar de rosas. Tá? O problema agora, André, é como a gente vai sair da crise. Tá? Como a gente vai sair da crise. Porque o Paulo Guedes, né, ele quer o quê? O retorno do velho normal. Né? Se fala muito do novo normal. Né? O Paulo Guedes é o novo normal. Né? Ele só tem um remédio para todos os problemas econômicos. Qual que é? Reforma. Reformas liberais. Eu sou reformista também, mas eu quero reformas redistributivas, tá? E que aumenta a eficiência da economia. Tá? Ele não, reformas liberais. Tá? Reformas essas, André, que não estavam dando resultado. Né? Olha o que a economia aconteceu em 2017 e 2019. Né? Tivemos a aprovação do teto de gastos, tivemos a aprovação da reforma trabalhista, isso não é pouca coisa, depois finalmente tivemos a aprovação da reforma previdenciária. Tá? O que aconteceu com a economia? Ficou estagnada. Tá? Taxa de crescimento de 1,3% em média de 2017 e 2019. A economia brasileira, antes da pandemia, não estava decolando. Isso é fake news. Estava estagnada. Um crescimento de 1,3%, com um crescimento da população de 0,8%, tem um crescimento de renda per capita de 0,5%. Isso é uma economia estagnada, isso não é nada para a economia brasileira. Estava parada, e não tinha sinais de que ia voltar. Né? Então, o grande problema agora é como é que a gente vai sair dessa crise. Qual vai ser o motor da economia? Não, se você desligar o auxílio emergencial, a economia vai afundar de novo rapidinho. Vai afundar. Aí o governo quer o mercado financeiro pressionando para manter o teto dos gastos. O Paulo Guedes fala, fulano é fura-teto, fulano é fura-teto. Eu quero ver como é que eles vão resolver essa pendenga. Não, com certeza. Eu tenho que agradecer aqui a Vanusa Gomes pelo super sticker. Tem um pessoal aqui me elogiando porque eu fiquei numa live de mais de 7 horas ontem. Até de manhã cedo eu estava na live com
Eu fui dormir, acho que era 7h30, 8 horas da manhã. Né? Caramba. Eu passei a madrugada toda com a galera aqui, e aí o pessoal tá me chamando de guerreiro e tal. Pô, aqui, mas ó. é guerreiro olha o pessoal aqui, ó. André Guerreiro do Brasil aí, ó. Boa. O pessoal tá me elogiando aqui nos comentários. Eu só queria agradecer, porque tem muita gentileza nos comentários, e eu ficaria deselegante da minha parte não agradecer. Mas enfim, mas é isso aí. Todos nós aqui lutando por um país que e vocês com certeza isso faz parte, que tem a justiça, inclusive justiça tributária, não é? As pessoas estavam perguntando dos resultados da eleição lá nos Estados Unidos, só para falar rapidinho, está com 70 milhões de votos, quase 71 milhões o Biden, 67 milhões o Trump no momento, e nos estados que interessa mais, Michigan está indo para o Biden por uma pequena margem, Nevada, deixa eu ver Nevada aqui, Nevada está muito apertado para dizer o que vai acontecer, e a Pensilvânia ainda está para o Trump, e a Pensilvânia praticamente foi para o Trump. Carolina do Norte apertado e Geórgia apertado. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para vocês, mas antes do final da live eu prometo que eu vou mostrar o mapa e vou de estado em estado para a gente ver, viu? Para o pessoal que está assistindo, eu vou fazer isso, vou ter essa paciência, mas quero dar espaço para os meus convidados falarem sobre projeto econômico, que é fundamental. Eu tenho uma avaliação, eu vou passar a palavra com vocês só fazendo esse comentário. Eu tenho uma avaliação que o campo progressista, para ter vitórias grandes, precisa ter um projeto econômico que atenda às necessidades materiais da população. E até por isso que eu não concordo, eu sei que os Estados Unidos é complexo, mas eu não concordo com a visão assim que o Bernie perderia para o Trump. O Bernie, eu acho que ele tem uma vantagem interessante que é difícil de calcular. O Bernie teria um voto entusiasmado por ele entre pessoas que não votaram. Porque, vou dar um exemplo, muita gente apostava no Biden porque o Biden supostamente pegaria os votos conservadores da Flórida, por exemplo. Qual foi o resultado da Flórida mesmo? Os republicanos ganharam com grande margem. Então não adianta. Esse voto republicano... o voto republicano escondido da elite que iria virar a eleição não parece que funciona muito. Teve muito brasileiro bolsonarista na Flórida que votou no Trump. Com certeza. Agora vamos pegar o estado da Pensilvânia, um dos estados ali do meio oeste, um daqueles estados que são estados, digamos, empobrecidos pela desindustrialização. Do Rusty Belt. Um candidato como Bernie ativa a classe trabalhadora de uma forma que o Biden não ativaria. Então ele daria uma chance na Pensilvânia. Pensilvânia ainda não está resolvido, mas o Trump está na frente. Ele daria uma chance na Pensilvânia que eu não vejo o Trump, o Biden tendo. Isso não é um acaso. O Biden defendeu os acordos comerciais que beneficiam as elites. O Biden representava as empresas de cartão de crédito. O Biden... Assim, essa população dessa classe trabalhadora da Pensilvânia, a gente não pode pensar que eles não sabem quem é o Biden. O Biden tem 47 anos de vida pública. Pessoal de sindicato, eu vou dar um número aqui. Trump ganhou entre sindicatos, entre sindicalizados em alguns estados americanos. Não foi em todos, mas em vários estados, Trump ganhou entre pessoas sindicalizadas. Olha que coisa doida. O quão ruim o candidato democrata tem que ser para perder do Trump dentro de um sindicato de trabalhadores. Isso, para mim, é evidência que um candidato como Bernie, sim, ele perderia a Flórida por uma margem maior do que o Biden perdeu. Mas ele teria chance de ganhar em estados que ele ativaria uma classe trabalhadora abandonada que o Biden não ativa, porque esse pessoal não tem interesse na candidatura Biden. Fica em casa. Enfim, queria só comentar isso, conectando com a economia e a eleição lá nos Estados Unidos, para passar a bola para vocês. E é o que você falou um pouco de projeto de nação, né? Porque e isso conecta com tudo aqui que a gente tem falado do Keynes, que a gente comenta no curso, e que é essa visão de que precisa haver um planejamento. O setor público ele tem que ser protagonista nesse movimento, né? Essa ideia de que o mercado vai desenvolver um país, vai resolver um país, é um negócio completamente sem sentido, né? O mercado ele é muito bom para manter o status quo e para ampliar as diferenças que já existem, né? Então,
a desigualdade costuma aumentar. Claro, a gente não é estatizante contra o mercado, não é isso. O mercado é excelente para produzir inovações tecnológicas, para ampliar a escala das empresas, para aumentar a produtividade, tudo isso o mercado faz. Agora, tem coisas que o mercado não faz, é o que o Keynes dizia. O ponto não é substituir mercado por Estado, é deixar o mercado fazer o que o mercado sabe fazer e o Estado fazer o que ele sabe fazer. E Projeto Nacional de Desenvolvimento não é um papel de mercado. O mercado não quer ganhar dinheiro, aumentar a eficiência, aumentar a produtividade. Se isso vai desenvolver um país ou não, não é problema do mercado. Isso é um problema do governo, do Estado, de desenhar linhas, de sugerir caminhos, né? Inclusive em termos de ocupação do território, do espaço, de atenuar desigualdades, né? Então, essa, vamos dizer assim, é uma diretriz de pensamento keynesiano, né? Planejar o desenvolvimento, usar o setor público, ele tem um papel-chave, né, Luiz? O Keynes, ele tem um artigo, eu acho que foi de 1926, foi uma conferência que ele deu em Berlim, chamado The End of the Laissez-faire, o fim do laissez-faire. É um texto muito acessível, né, que o Keynes, muito interessante, né, que o Keynes ele critica o que ele chama de darwinismo econômico, que é essa ideia, né, de que os mais fracos têm que ser eliminados pelo mercado, né, expurgados pelo mercado, né, e deve sobreviver os mais fortes, né, ele, evidentemente, como um reformista, né, não concordava em absoluto com essa ideia, mas o Keynes também defendeu, né, nesse artigo, depois, evidentemente, ele elaborou em outros trabalhos, em livros, a ideia de que tinha que ter um equilíbrio entre o Estado e o... Deixa eu adicionar aqui o stream. Luiz, deu um erro aqui, mas continue de onde você parou, por favor. Entre o Estado e o mercado. Pensei que você fosse anunciar a vitória. Eu parei porque eu achei que você fosse anunciar a vitória do Biden, né? Eu estava ajeitando, deixa eu ajeitar aqui. Eu estava ajeitando o stream para mostrar os números. Para mostrar os números. Eu inclusive, não sou de comemorar, porque eu vou até confidenciar para o Luiz e depois eu passo a palavra para ele rapidinho. Eu costumo dizer o seguinte: eu comemoro a derrota do Trump. A vitória do Biden, eu espero 4 anos. Justo. E faço análise. Tá certo. Eu não comemoro. E o povo diz assim, mas André, o Trump é tão ruim e tal, por que você não comemora a vitória do Biden? Porque a avaliação que eu faço é que Biden tem 47 anos lutando contra os meus ideais. E eu teria que ser masoquista para comemorar. Mas, André, assim, eu vou voltar ao meu ponto, mas só fazer um comentário ao seu comentário. O comentário ao seu parênteses. Né? Só dizer o seguinte, mas tem um aspecto. Por que o Brasil parou por causa dessa eleição? Nunca se parou tanto para uma eleição americana como essa. O Brasil parou. Está todo mundo de olho. É verdade. Né? Essa eleição. Por quê? Porque sabe que essa eleição ela funciona como uma espécie de primeiro turno das próximas eleições no Brasil. No Brasil. Né? Porque, conforme eu falei, o Bolsonaro é um genérico do Trump. Né? Uma derrota representa uma derrota para o Bolsonaro e mais, ele vai ficar isolado do ponto de vista das relações internacionais. Né? Então, assim, do ponto de vista estratégico, eu concordo plenamente contigo. Né? O Biden fica muito aquém de qualquer projeto reformista de esquerda, não tem dúvida. Porém, né, é muito significativo, né, a derrota do Trump e os impactos que isso vai ter para o Brasil. Até porque é raro não ser reeleito, né? O presidente dos Estados Unidos Com certeza, concordo integralmente com você e diria o seguinte, eu acho que em várias áreas tem vários motivos assim para a gente dizer, enfraquece o Bolsonaro, enfraquece simbolicamente a extrema-direita, do ponto de vista ambiental não é a tragédia que é o Trump. Agora, em termos de política externa, especialmente na questão guerras, aí não vai mudar. Aí é um assunto que eu diria que talvez não mude e tem até uma chance para mudar para pior, né? Também. E com a China a mesma coisa também. A minha visão é que o Biden vai mudar pouca coisa da relação americana com a China. É uma coisa que eu sou, como é que eu diria? Eu acho que é uma coisa que política externa do Biden
dá para a gente ver cenários ruins, mas o quão ruim é imprevisível. Pode ser que não seja tão ruim quanto o pior cenário. Entende? Eu acho que quando eu digo esperar os 4 anos, é mais nesse sentido. Se o Biden ganhar, a gente vai ter que analisar a proporção que as coisas forem acontecendo. Por exemplo, como é que ele vai lidar com o Putin empoderado? Eu não sei, eu não acho que a gente não tem certeza ainda disso. É verdade. Os Estados Unidos é complicado, porque assim, o americano acha que os Estados Unidos é o xerife do mundo, né? Então, se ele não, o presidente mostra que não é, né, o xerife, ele perde muita popularidade. Mas, André, voltando aqui ao velho Keynes, né, então, o Keynes tinha essa visão, né, o Paulo já ressaltou isso, de uma complementaridade entre o Estado e o mercado. Ele diz, por exemplo, no fim do laissez-faire, ele diz claramente, onde o mercado atua e funciona bem, dá bons resultados, não há necessidade de intervenção. Mas há setores, né, ações que o Estado não funciona bem. Aí você tem que ter uma ação do Estado. Ele diz que o que se deve buscar é um equilíbrio entre o que ele tinha essa visão de buscar um equilíbrio entre o Estado e o mercado, né? Tudo bem, é muito teórico, né? Qual é esse equilíbrio? Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Mas tem alguns sinais interessantes, que é o seguinte: o Keynes ele tinha uma perspectiva, até você estava citando aí no início, né, do seu curso, né? Ele, conforme ele ia analisando os dados, ele ia mudando também as avaliações, as teorias que ele tinha. Né, o que ele dizia, né? Quando os fatos mudam, eu mudo a minha mente. Né? Ele não era dogmático. Ele aprendia com a realidade. Aprendeu muito, ele viveu numa época muito interessante, que ali anos 20, anos 30, anos 40. 2 guerras mundiais, crise de 29, Bretton Woods, uma puta recessão no meio, a reconstrução Grande Depressão, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Ele viveu todo ativamente, né? Inclusive como um atuante dentro desse setor. Né? Então, o Keynes não só ele olhou esse período, né, procurou instrumentalizar como é que uma economia pode sair de uma grande recessão, coisa que não se tinha nenhuma ideia. Né? Os Estados Unidos, o Federal Reserve elevava a taxa de juros para quando houve a crise de 29, o Hoover no início, ali, que ele era o presidente no início, tentou fazer uma política fiscal contracionista. Né? A economia americana entrou no buraco, né? Aí veio o Roosevelt, né, com uma outra concepção, né? E a economia americana, na realidade, só saiu da crise da década de 30 com a Segunda Guerra Mundial. Mas tem um aspecto interessante, que é o seguinte, André. O Keynes ele estava sempre preocupado com o funcionamento da economia britânica durante a Guerra Mundial, e no final da Segunda Guerra Mundial ele começou a se preocupar com o funcionamento como é que seria a reconstrução da economia britânica no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, olhando os manuscritos do Keynes, ele colocava claramente a questão da complementaridade entre o Estado entre o investimento público e o investimento privado. Ele falava, cerca de 40%, 35%, 40%, ele tem que ser investimento de entidades que ele chamava pública e semipúblicas. Né? Então, o que são semipúblicas? São empresas estatais, são empresas mistas, né, parcerias públicos e privados. Né? Então, o Keynes tinha uma ideia muito clara, né, de, primeiro, né, que o investimento público tem um papel fundamental de estabilizador da demanda na economia, evita as oscilações cíclicas. Né? Segundo, há aquilo que em inglês, né, se chama de crowd-in, né? O investimento público, quando ele é bem feito, né, ele puxa o investimento privado. Então, é isso. Aliás, no Brasil, só um parênteses, Luiz, o maior nível de investimento privado que a gente teve nos últimos 20 anos foi em 2012, quando o investimento público no Brasil estava na máxima. Então, no Brasil, a gente teve máxima de investimento privado em 2011 e 2012 e público, que foi quando o nosso investimento total chegou a 20% do PIB. Agora que o governo tirou completamente o investimento público, está na mínima histórica, o que aconteceu com o investimento privado no Brasil?
desapareceu, literalmente, só para ilustrar o que o Luiz está falando. Você fica dependendo da fadinha, pode dizer a expressão do Krugman, da fadinha da confiança, né? Achando que você vai fazer as reformas, a confiança vai aumentar, os empresários vão investir. Né? Estamos esperando até hoje. Né? Então, assim, eu sempre achei essa conversa de confiança sem ter elementos, digamos assim, concretos da economia muito estranho, como subjetivar o mercado. Eu sempre achei muito esquisito, mas enfim. É Peter Pan, né? Você esqueceu da Tinkerbell. Entre a retórica dos empresários e a prática dos empresários, tem um abismo. O que eles dizem, não, o governo tem que fazer reforma, não sei o que lá, aí a economia vai deslanchar, mas ele vai colocar o dinheiro dele na reta? De jeito nenhum. Se ele achar que a economia não vai crescer, que ele não vai vender, ele vai mobilizar os recursos dele? De jeito nenhum. Né? Então, fica nessa ladainha, né? Grande. Né? Agora, o Paulo mencionou, a China é um país que efetivamente adota políticas keynesianas. Né? Então, a questão do risco, né? Tem uma questão fundamental. O empresário vai investir como, André? Ele vai investir se ele tiver uma percepção de risco menor. Se tiver uma percepção de maior risco, ele não vai sair da tranquilidade, da liquidez de curto prazo para ir para o longo prazo no futuro que ele não conhece. Né? Então, para ele sair para aplicações mais de maior risco, mas de maior rentabilidade, ele tem que ter uma administração de risco. Né? Uma confiança maior. E quem aumenta a confiança do empresário? Né? O que estimula aumentar a confiança do empresário? São boas políticas macroeconômicas. Na China, o governo controla a taxa de câmbio na unha, né? Controla as finanças, porque lá e ele faz demanda de gasto público, porque o investimento público na China é gigantesco. Então ele coloca... Também faz uma política fiscal via gastos para as empresas. Investimento de estrutura, né? Muito forte. Né? Que acaba, veja bem, que o gasto público lá é muito alto, mas como as variáveis fiscais, né, déficit, PIB, dívida PIB, ela tem o PIB como numerador, o PIB cresce muito. Se o numerador está crescendo, a razão ou ela está estável ou ela está caindo. Né? Então você aumenta gasto, você está aumentando investimento. Tá? E aí você consegue manter uma política de gasto permanente, né, em investimento em infraestrutura, com as variáveis fiscais sob controle. Políticas inteligentes. O que falta? Uma estratégia nacional. Ter claro uma estratégia nacional de desenvolvimento. Né? Saber para onde é que vai. Você está disposto, a China está disposta a fazer o que tinha, sair de uma economia de renda média para uma economia de renda elevada. Tá? Ela está disposta a fazer isso. Tem um mercado doméstico vigoroso, sabe utilizar esse mercado doméstico vigoroso e está fazendo. Utilizou as exportações também como driver desse processo, né? O investimento público, né? Fez uma estratégia nacional muito inteligente, com isso conseguiu colocar os carros nos trilhos, né? De forma sustentável. A gente aqui não, fica nessa maluquice para lá e para cá, não vai a lugar nenhum. Um dos setores, Luiz, que você falou assim, que eles pensavam a ideia de diferentes setores, alguns mais próprios para o mercado e alguns mais próprios para o Estado. Um dos setores que me parece claramente um setor mais próprio para a atuação estatal é a área de saúde, né? Porque quando você olha os melhores sistemas de saúde do mundo, em geral são sistemas com pesado investimento estatal, e quando você olha para uma outra coisa que eu acho interessante, quando você olha para esses países e você vê mesmo como é a atuação do setor privado, o setor privado é complementar, o setor privado é para coisas eletivas. O setor privado... em países mais pobres, né? Países mais pobres têm uma carência absurda de saúde, não vai ter a solução feita pelo setor privado sozinho, né? Exato. E você falou da dívida, tem um estudo feito pela Universidade de Harvard, pelo David Hilmstead, que ele mostrou que quase 1 milhão de pessoas por ano, isso foi antes do Obamacare, esse estudo, iam à falência por causa de contas médicas. Quer dizer,
Quer dizer, você ter 1 milhão de pessoas por ano, praticamente, indo à falência, quer dizer, tendo que vender tudo que tem. Porque não tem como pagar. E desses, 75% tinham plano de saúde. O que é ainda mais interessante, porque mostra que você ter plano de saúde, num sistema em que o plano de saúde não quer pagar pelo seu serviço de saúde que você vai precisar, acaba adiantando muito pouco, né? Eu acho isso muito relevante para a gente refletir. Ô, André, só para voltar ao Keynes, dizer o seguinte: no período pós-Segunda Guerra Mundial, né, a primeira eleição pós-Segunda Guerra Mundial no Reino Unido ganhou o Partido Trabalhista. Né? O Hartley, que era o vice-primeiro-ministro no governo de coalizão, se tornou o primeiro-ministro. O Churchill, que era o grande liderança, perdeu o governo. Né? E o Partido Trabalhista fez uma enorme reforma que mudou a cara do Reino Unido. Né? Assim, até desde questões assim fez a construção de habitações em Londres, habitacionais, inclusive em bairros ricos, quer dizer, para unir a população, popularizou, criou o sistema BBC para popularizar a cultura. A cultura não deve ser uma coisa de elite, né? E fez uma reforma, estatizou setores essenciais da economia e criou o sistema de welfare state, de bem-estar social no Reino Unido, que com todos os problemas, é considerado um modelo de saúde exemplar. Foi criado nesse momento. Detalhe, quem elaborou, quem foram os mentores? O Beveridge e o Keynes. O Keynes também participou desse projeto do desenvolvimento do modelo, né, de estado de bem-estar social no Reino Unido. Né? Dizia, quais são as grandes preocupações? Então, no capítulo 24 da Teoria Geral. Né? Quais são as grandes preocupações? Né? Grandes preocupações o quê? O desemprego e a distribuição de renda. Essas são as preocupações do policymaker, né, que deve ser enfrentada. Ele buscou, né, elaborar instrumento para reduzir, né, esses problemas. Por isso ele era um reformista. Muito bem. Já temos o novo presidente dos Estados Unidos? Ainda não. Ainda não chegou nos 270, ainda não está fechado. Pelo que eu estou olhando aqui, vou até mostrar para vocês o gráfico. Deixa eu abrir aqui para vocês. Add to stream, né? Vocês estão vendo aí. Na Pensilvânia, que é um estado muito importante, está ainda pró-Trump, né? Mas ainda tem uma parte das urnas para vir, e a maioria dos votos que estão vindo são pró-Biden. Então, a Pensilvânia ainda está imprevisível. Já pode eventualmente virar, Michigan já era, assim, o Biden, pelo que eu estou vendo aqui, o Biden ganhou Michigan. Wisconsin, Biden também ganhou. Pensilvânia, não sabemos. Carolina do Norte, Trump está na frente. E a Geórgia, Trump está na frente. Nesse cenário, daqui a pouco eu vou abrir o Interactive, um interativo, vocês vão ver. Eu vou deixar para fazer isso daqui a pouco. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui, nós três aqui. Pronto. Eu vou abrir e vocês vão ver o mapa. E eu vou até confidenciar para vocês onde é que foi que eu errei. Porque se Biden virar na Pensilvânia, eu acertei em todos os estados. E o resto ficar igual, vai dar exatamente o resultado que eu tinha previsto. Mas se Trump ganhar na Pensilvânia, aí fica diferente. Eu errei na Pensilvânia. Mas porque porque na Pensilvânia eu tinha apostado que ia dar Biden por uma pequena margem, mas enfim, o Luiz, eu acompanho muito política lá nos Estados Unidos, né? O povo está aqui muito mobilizado por causa disso também, porque eu escrevi um artigo sobre a eleição de 2016 e venho participando de congressos na área de saúde, falando sobre a política lá nos Estados Unidos. Inclusive porque o pessoal sabe que eu sou um entusiasta da ala progressista lá dos Estados Unidos, do Bernie Sanders. Inclusive eu queria que o PT, que o PDT, que o PSB, o PSOL aprendessem algumas coisas
com essa ala progressista. Não acho que a experiência americana pode ser transposta para o Brasil, mas tem algumas coisas boas em termos de financiamento de campanha com pequenas doações, estratégia de mídias, redes sociais, que eu gostaria muito de ver nossa esquerda, nosso campo progressista aprendendo, né? Mas, enfim, seria mais fácil se fosse o Bernie disputando lá com o Trump. Como é o Biden, ele tem essa dificuldade, né? Porque o Barack Obama, o Jim Clyburn e a mídia corporativa fizeram o favor de empurrar o Biden goela abaixo da gente, e a gente está tendo que aguentar aí o Biden nesse momento tenso da política mundial. Mas, enfim, Paulo Gala estava falando. Vou passar a palavra para você, Paulo. Não, eu estava aqui justamente na ansiedade de saber o resultado, mas esse mapa que você coloca é impressionante, porque, de novo, você vê que os estados ricos votam nos democratas e os estados pobres votam no Trump, né? Esse mapa ele é quase que chocante, né? Os IUPs da costa leste e da costa oeste têm um voto maciço nos democratas. Mas isso tem uma explicação. O Partido Democrata abandonou a classe trabalhadora e está interessado nos subúrbios da classe média alta, né? E em questões culturais. Então, existe uma lógica por trás disso. E os estados mais empobrecidos, eles em parte são empobrecidos porque eles são vítimas de uma política republicana que se reproduz por motivos muito mais culturais do que motivos econômicos, né? Quando você olha para um estado como Mississippi ou Alabama, esses estados assim, os republicanos ganham não é tanto pelas propostas econômicas que eles têm, mas sim pelas propostas do âmbito cultural. Eu tenho uma leitura sobre isso que você falou, eu vou passar a palavra para você, mas vou fazer um comentário que eu acho interessante. Quando você olha para o estado de Vermont não é um estado tão rico assim, e Vermont tem uma área rural. E o estado de Vermont, na área rural, hoje, vota com os democratas. Mas ele está na órbita ali da Nova Inglaterra, né? Isso, mas ele no passado, antes digamos assim, da trajetória Bernie Sanders em Vermont, o estado de Vermont era um estado mais conservador. O que foi que aconteceu? A gestão Bernie Sanders, como prefeito primeiro, depois como congressista e senador, influenciou uma política em Vermont que começou a defender, fundamentalmente, subsídios para pequenos agricultores rurais, além de uma política de incentivo aos pequenos empreendimentos e auxílios à classe trabalhadora. Eles deram benefícios à classe trabalhadora, a classe trabalhadora está votando nos democratas. E no ano 2000 tem um fenômeno dos mais interessantes politicamente. Não era incomum ver, no ano 2000, pessoas na área rural de Vermont com placas Bush para presidente, Sanders para o Senado. E quando você ia conversar com essas pessoas, as pessoas diziam: Sanders cuida do meu bolso, Bush cuida dos meus valores. Então, aí o povo fica, mas você está votando num socialista para o Senado e na direita cristã para a presidência? E o cara dizia, para mim tem toda a lógica. Porque o cara que está representando meus interesses lá, do ponto de vista econômico, é o Sanders. O cara que vai representar... Como eu não acredito, repare, no Al Gore, que vai representar meus interesses econômicos, então eu estou votando na cultura. Eu acho essa lógica dessas pessoas muito interessante para ser examinada. Mas a questão do conservadorismo também é muito, muito forte, né? Quer dizer, tem um componente aí de conservadorismo, de valores cristão, religioso, né? Que, enfim, ganhou peso nos Estados Unidos, né? Nos últimos anos, e ganhou peso no Brasil, né? O Brasil tem uma população, uma parte da população evangélica, né? Que não quero generalizar, né? Porque há evangélicos e evangélicos, né? Mas uma boa parte dessa parte faz aquilo que o pastor manda, né? Na época da eleição, ele já deu um santinho prontinho para votação, né? Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no meu estado, né? Durante as eleições, veio a coisa certinha, né? Bolsonaro, o filho dele para senador e o Wixel para governador, né? Deu uma virada danada, né? Então a gente está numa onda conservadora muito forte, né? E como é que a gente vai conseguir, né, com uma estratégia
de esquerda, né, conseguir mobilizar, né, essa segmento da população que no Brasil é importante, mas a gente tem que ter um discurso, né, para eles, né, um discurso inclusivo, né, isso é um desafio enorme, tremendo para a gente vai ter para frente. Né? Boa, com certeza. Esse é um dos focos, inclusive, da minha atuação aqui no canal, porque eu defendo, por exemplo, que o campo progressista tem que ter um discurso, inclusive, para o combate à corrupção. Isso não pode ser um tema da direita, mas você combater a corrupção com propostas de melhorar, mudar o financiamento de campanha para impedir que o financiamento de campanha seja uma porta da corrupção, você ter uma proposta em relação a mecanismo de transparência para que a população e a imprensa tenha mais acesso à informação. Quer dizer, a gente tem que combater, eu penso assim, para um campo progressista mais forte, para combater a extrema-direita e para combater essa onda liberal, através de propostas concretas e uma agenda que tenha um acordo amplo entre o campo progressista, porque se isso for feito, aí sim o campo progressista tem condições de vencer de forma propositiva. Se você disser, vote em mim porque o outro lado é muito ruim, isso daí essa não é uma estratégia boa e leva as pessoas muitas vezes a votarem em questões culturais, em questões de simpatia. O personalismo na política brasileira é um problema muito sério. E eu vejo que a esquerda precisa lutar para tentar superar isso, inclusive tentar ampliar a participação popular em questões envolvendo direitos sociais para colocar o povo, a população, na disputa eleitoral. Uma das estratégias que existe nos Estados Unidos, que eu não gosto do sistema eleitoral americano, mas uma das poucas coisas boas que eles têm é uma coisa chamada ballot initiatives, que são uma espécie de referendo por estado, e isso daí ajuda a mobilizar as pessoas em torno de causas. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, uma iniciativa para poder reverter a injustiça que é o nosso sistema tributário, que tributa muito consumo e pouco na renda, isso daí seria uma forma de ajudar a esquerda a ganhar, né, e ajudar a população a participar dessa vitória. São questões mobilizadoras, né? Exatamente. E a população participar da vitória, não simplesmente, eu escolhi ele lá, ele vai me representar. Não, a pessoa ajudou a construir aquela vitória. Ela se sente parte daquilo. Ela se sente parte disso daí, e isso é importante para uma vitória ser mais significativa, mais duradoura. Eu costumo dizer que, em questões de minorias, eu não sou favorável à maioria decidir, porque, às vezes, uma maioria nunca conheceu uma pessoa trans. Então, você colocar a maioria para decidir sobre uma minoria que, às vezes, muita gente nem conhece, me parece uma coisa inerentemente com potencial de injustiça. Mas a maioria decidir sobre sistema tributário, decidir sobre modelo econômico, decidir sobre salário mínimo, decidir sobre sistema de saúde, decidir sobre sistema educacional, para mim faz todo sentido. Se todos nós, como cidadãos, compartilhamos do mesmo país e desses mesmos serviços e dessa tentativa de garantia desses direitos, todos nós deveríamos poder opinar nesses setores. E o povo diz assim, mas o povo vai errar. Tem sempre uma visão meio elitista que diz que o povo vai errar. E os políticos não erram, não? Erram muito. Só que as pessoas errando, caso errassem, poderiam aprender e não errar de novo. Aprendizagem, né? Como diz um amigo meu, experiência, na verdade, é um acúmulo de erros na vida. Né? Então, a aprendizagem é a parte fundamental. Eu no meu livrinho, eu vou até pegar o livro. Peraí. Aqui. No meu livrinho aqui que dá nome ao canal, eu falo... Aliás, deixa eu só te falar, a gente fez um desconto especial aqui para os seus ouvintes, e a palavra do desconto é a nova máquina do tempo, tá? Vai dar 10% de desconto para quem... tudo junto, a nova máquina do tempo? É tudo junto? A nova máquina do tempo. Vai lá, mas fala do seu livro. É tudo junto, ele perguntou, não junto. Tem espaço. Não. Então, gente, para quem quer o desconto no curso do Paulo Gala e do Luiz Fernando sobre Keynes, que é um curso... área de cupom. Na área de cupom, dá uma olhadinha no canal do Paulo Gala aqui no YouTube.
vocês vão ter um cupomzinho aí da Nova Máquina do Tempo de um desconto de 10%. E os meus cursos, eles também vão ter desconto para os membros e para os apoiadores. Membros e apoiadores terão descontos de até... Os descontos vão ser altos para apoiadores que apoiam muito. Quem apoia muito com o canal vai ter um desconto de até 1/3 do curso, eles vão poder ter o desconto. Agora, esse desconto vai ser para apoiadores master, aqueles apoiadores lá, né? Eu vou ter um nível de desconto. Quanto mais é apoiador, maior vai ser o desconto das pessoas. Ano que vem eu vou revelar esses detalhes aí e o pessoal vai saber. Mas, enfim, eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre a coisa do Banco Central, da autonomia do Banco Central, antes da gente fechar a live. Assim, André, eu acho que tem, nessa questão da autonomia, tem muita confusão aí, né? Na verdade, o que está em jogo, né? Você tem três questões. Você tem a questão de quais são os objetivos do Banco Central. Tá? Por exemplo, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, ele tem no estatuto dele 2 objetivos, que é estabilidade de preços e redução de desemprego. Tá? E veja, não tem peso, né? Não tem preferência, ele tem os dois. Claro, quando a economia está desacelerando, ele vai privilegiar desemprego. A inflação está se acelerando, ele vai privilegiar o combate à inflação. Né? Então, mas ele entra de uma atuação muito firme, seja para a questão da estabilidade de preço, seja para a questão da redução de desemprego, né? O chamado duplo mandato. Né? O que a nova lei está estabelecendo? Ela está estabelecendo... Oi? Para o Brasil. É a nova lei do Brasil. Ela está estabelecendo que o principal objetivo do Banco Central é a estabilidade de preços. Tá? Mas estabelece objetivos secundários. O objetivo secundário é qual? A estabilidade financeira. Hoje todos os bancos centrais estão preocupados com a estabilidade financeira, até porque a estabilidade financeira impacta sobre a estabilidade de preços. A questão da volatilidade do nível de produto, né? E, em terceiro lugar, a redução do desemprego. Né? Mas veja, né? Ele já tem uma diferença em relação ao modelo americano. No modelo brasileiro, você tem uma hierarquia. O objetivo principal é a estabilidade de preço. Você tem objetivos secundários. O segundo aspecto é a questão da autonomia operacional. A autonomia operacional, ela estabelece o quê? Estabelece que o Comitê de Política Monetária ele tem autonomia operacional para definir a taxa de juros de acordo com a meta de inflação que foi estabelecido por onde? Pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, hoje, ele tem a participação do presidente, do ministro da Economia, como acabou com o Ministério do Planejamento, o secretário especial da Fazenda, ou seja, tem 2 membros do Ministério da Economia e o presidente do Banco Central. Então, quer dizer, a equipe econômica está dominando isso aí. Então, define a meta de inflação, isso dá autonomia no sentido de que ele tem liberdade de estabelecer a taxa de juros para onde deve ter. O terceiro aspecto é a questão da independência política. Né? O que é independência política? É uma visão de que o presidente não as pode autoridades monetárias são imbuídas do chamado viés inflacionário. O que é esse viés inflacionário? Isso é uma visão que não é minha, tá? Não é minha. Uma visão convencional, ortodoxa, liberal. Né? O que é o viés inflacionário? O viés inflacionário é a ideia de que a política monetária ela não afeta as variáveis reais, ela não afeta o produto, não afeta o desemprego, no longo prazo ela não afeta essas variáveis, mas o policy maker, a autoridade monetária, ela se vê imbuída a explorar, por questões políticas, ganhos de curto prazo. Que no final do dia, assim, desculpa, Luiz, ligar a tecla SAP, você foi muito no economês, mas no final do dia é a ideia de que o político vai usar o Banco Central para o próprio benefício dele,
para acelerar a economia e vai gerar inflação. A ideia da independência é que se você deixar o Banco Central na mão do político, o político vai dar uma bombada na economia para tentar se reeleger e vai provocar inflação. Então você precisa tirar esse poder do político e dar na mão dos técnicos. Mas aí, até já colocando minha posição, eu sou contra a independência porque eu tenho mais medo de economista do que de político. Então, quando se tira o Banco Central do político e dá na mão do economista, eu tenho medo que o economista faça mais besteira ainda do que o próprio... E o político, teoricamente, pode ser constrangido pela pressão popular. Né? Claro. O político, pode, se o sistema for mais participativo, o político pode, inclusive, estar atuando dentro de um sistema sujeito ao monitoramento, né? em que está sendo monitorado, não necessariamente pela população todo o tempo todo, porque não vamos criar esse cidadão legislador da antiga Grécia, mas você se amplia a participação, você pode ter uma população que fiscaliza a partir dos resultados, o que coloca o político sobre uma pressão maior. O Jefferson, se eu não me engano, foi o Jefferson que dizia que se os políticos têm medo da população, temos liberdade, se a população tem medo dos políticos, temos tirania. E eu vou muito nessa, eu acho que essa visão é muito interessante. Pois é, André. Assim, voltando à questão da independência, né? Assim, como a visão keynesiana, ela tem uma visão de que você deve ter... o objetivo da política econômica não deve ser só a estabilidade de preço. Estabilidade de preço é importante, mas é mais do que isso. É a estabilidade financeira, é o crescimento econômico, ela faz parte. A política econômica é um elemento crucial de um projeto, de uma estratégia de desenvolvimento econômico. Então, veja bem, se você tem múltiplos objetivos, você tem que ter múltiplos instrumentos, política monetária, política fiscal, política cambial, diferentes instrumentos, e você deve ter uma boa coordenação desses instrumentos. Ora, se você isola o Banco Central, né, dizendo, você é independente do Banco Central, vai dizer, eu só quero cuidar da estabilidade de preço, o resto que se dane. Né? Você gera uma descoordenação de política. É como você tentar dirigir um carro em que o pé do freio não fala com o pé do acelerador. Você isola os dois, o cara faz o que quiser. Apertando de um, outro, apertando o outro. Né? Enquanto que você não tem... Com certeza. Tô com novidade aqui. Tô com novidade. Opa, vamos lá. Opa. Esse é o cenário mais provável no momento. No momento. Inacreditavelmente, esse é o cenário mais provável. Vocês estão vendo... Vocês estão vendo aqui... Nossa! No Photochart, esse é o cenário mais provável no momento. Qual é o cenário mais provável? Por quê? E isso pode mudar, não está definido, mas olha só. Meu Deus. Em Nevada ainda tem, que é o estado que vai decidir a eleição. Em Nevada tem 75% apurado e a diferença é só de 8 mil votos. Estão vendo aqui? Estão vendo? Esse estado aqui decide a eleição, se ele for para o Biden ou para o Trump. Ele decide. Os outros estados, olha, Pensilvânia, eu acho que praticamente... Trump. Eu acho que não dá. E aí eu estou olhando para a questão matemática, que a diferença está... Como é? Muito grande, mais de 200 mil votos. Não dá. A diferença na Carolina do Norte também é significativa. Tá difícil de pegar. E na Geórgia, talvez desce, mas não, 4% é muito pouco. Acho que não dá. Então, isso aqui você esquece. Vamos pro mapa daqui. Então, nesse mapa, que é o mapa interativo, eu dei a Carolina pro Trump, aqui pro Trump, a Geórgia, Pensilvânia para o Trump, Michigan e Wisconsin para o Biden. A decisão é em Nevada. E em Nevada, nesse momento... tá apertado, hein, meu? Nesse momento, nós estamos falando de 8 mil votos, faltando 25, né? Para apurar. O que significa que a eleição... Isso fortalece... O povo disse assim que eu fui precipitado e tal, quando eu fiz o meu vídeo. Eu não afirmei quem é que ia ganhar. Eu disse que, antes da votação, eu disse que o mais provável era o Biden, e meu número do Biden era 29192, uma coisa assim.
tá dando muito mais apertado do que eu projetei, né? E por que tá dando diferente? Eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico. Por que tá dando diferente? Porque eu tinha feito isso aqui, ó. Espera aí, deixa eu fazer aqui. Eu tinha feito isso. Aí, ó. Olha a diferença. Vocês perceberam qual foi a diferença? O meu erro? Onde é que eu errei? O meu erro. O meu erro foi aqui, ó. Foi esse estado aqui, ó. Todo o resto eu acertei. Até agora. Se isso aqui ficar vermelho e esse aqui ficar vermelho e dar isso aqui, aí eu errei 2 estados, da Trump, e eu errei Pensilvânia e Nevada. Né? Alguns detalhes. Deixa eu botar aqui de volta como tá no momento. No momento tá assim. Mesmo que o Biden ganhe, como aliás é o que está mais provável, eu vejo essa eleição, porque olha assim, o Trump fez tudo errado na pandemia, resposta econômica, foi estratégia política, tudo 100% errado. Quer dizer, o Trump, talvez o único acerto estratégico dele foi comentar sobre a corrupção do Biden no final da campanha, que ele é teto de vidro, porque a corrupção da família dele é muito maior. Mas, enfim, corrupto por corrupto é sempre uma coisa complicada. Mas essa eleição, para mim, mostra o seguinte, mesmo com um candidato fazendo tanta besteira, um candidato que representa os interesses da elite teve dificuldade, um candidato que representa o establishment teve dificuldade, um candidato que representa isso não foi capaz de animar a classe trabalhadora, e eu vou até apontar aqui os lugares, ó, não foi capaz de animar a classe trabalhadora aqui. Não, você vê que o Rust Belt, de novo o Rust Belt votou, esses estados da desindustrialização americana votaram para o Trump de novo, né? Agora, tudo bem, teve o Michigan, alguma mudalinha, Wisconsin e tal, mas foi... A penetração do Biden não foi o Blue Wall. Foi só Michigan e o Wisconsin. E foi fundamental ele ganhar o Arizona. Quer dizer, ele teve que beliscar o Arizona para poder Michigan e Wisconsin e ficar dependendo de Nevada. Olha que coisa doida. Que coisa doida isso aqui. E o detalhe, e é uma coisa que eu estava olhando, é o seguinte, é que ficando dessa forma, como é mais provável que o Biden ganhe, é uma vitória muito aquém das previsões. E que muito aquém das previsões. E que mostra que eu acredito que tem um lado positivo para olhar para essa vitória apertada. O campo progressista lá nos Estados Unidos tem que dizer, daqui a 4 anos a gente tem que desafiar esses caras. Porque eles não são de nada. Eles não são bons para o país, para o mundo e para a classe trabalhadora nos Estados Unidos. Entendeu? Enfim, é uma coisa que eu entendo. Em relação à política externa do Biden, eu mantenho a minha recomendação. Cautela nessa hora. Vamos acompanhar, porque o Biden foi o cara que defendeu o golpe na Dilma, o Biden foi um cara que defendeu golpes em outros países, quer dizer, ao longo dos 47 anos de vida dele, ele nunca fez oposição à atuação dos Estados Unidos enquanto império. Pode ser que ele tenha uma gestão, digamos, menos polêmica nesse quesito? É possível, é uma possibilidade. A gente não pode cravar. Mas é possível que num momento de tensão com outros países a coisa vá para o vinagre em outra direção? Também é possível. Claro. Eu sempre lembro, eu não sou um cara que... Meu pai é que é psiquiatra, eu não sou psiquiatra. Então eu não entendo muito de... Assim, eu não sou nenhum especialista em termos de ser humano do ponto de vista de saúde mental. Mas o Biden, Paulo Gala e Luiz Fernando, ele foi um cara que mentiu sobre as notas dele na faculdade. Ele dizia que ele disse que passou entre os primeiros colocados. Ele sou um dos melhores alunos do meu curso, não sei das quantas e tal. E ele deu o azar de dizer isso num bar que tinha um repórter que foi checar, um jornalista que foi checar, e ele passou entre os últimos. De 75, ele foi 73. Então ele foi arrogante para uma coisa que era uma coisa que ele nunca deveria comentar, porque não era uma coisa para ele ficar falando, né? E passou esse vexame. Eu tenho um certo receio,
aí do ponto de vista psicológico de um cara desse lidando com um cara tipo Putin. O Putin faz uma coisa agressiva, né, lá nos ex-países da União Soviética. China, o ambiente geopolítico tá tenso, né? Não é para brincadeira, não. Né? Não é brincadeira. E aí a única sorte é que eu acho que o Biden talvez não tenha autonomia para tomar uma decisão dessa. Porque a força de outras figuras ali pode ser que dê uma segurada. Que não é um establishment que a gente pode confiar, mas que talvez não entre numa coisa assim. O Trump, eu costumo brincar que o Trump é pior em todos os sentidos praticamente. Mas as únicas duas coisas que não são tão ruins no Trump, uma é decorrente da incompetência dele, então uma pessoa incompetente acaba fazendo menos maldade porque não gosta de trabalhar. Então o cara que não gosta de trabalhar faz menos maldade, porque ele não trabalha muito. E a outra coisa que não é tão. Que acabou não sendo tão ruim no Trump foi a coisa de que ele, pelos piores motivos imagináveis, ele gosta muito de ditador, de gente autoritária. Aí quando ele vê um cara como o cara lá da Coreia do Norte, quando ele vê um Vladimir Putin, que é um autoritáriozão, ele simpatiza porque ele se identifica na alma. Ele se projeta, né? Entendeu? A alma dele grita que ele quer abraçar, entendeu? Ele quer um ditador de estimação, entendeu? Se ele pudesse ter um cachorrinho chamado Hitler e outro chamado Stalin e outro chamado assim, cada cachorrinho de um nome de um ditador diferente, fosse de esquerda, fosse de direita, para ele não importa, né? Ele é um narcisista mó. Ele, qualquer pessoa do mundo que falar bem dele, mesmo que seja um assassino, mesmo que seja um supremacista branco, ele diz, não tem pessoas boas lá daquele lado lá. Então esse é o Trump. Eu tô preocupado aqui com o horário, até minha bateria tá acabando aqui já. Não, tranquilo, eu já vou fechar. Queria dizer pro público que nós tivemos uma grande audiência hoje. Para minha live normal, só para quem não sabe, a minha live normalmente tem umas 100 pessoas de audiência contínua. Às vezes 50, às vezes 80. Nós tivemos 170 nesse momento, tivemos boa parte da live, mais do que 150. E ontem tivemos mais de 400, porque o povo estava na vibe da eleição, aquela coisa muito louca e tal. Quero dizer para o Paulo Gala e para o Luiz Fernando de Paula que eles já estão convidados para uma futura live, ou no meu canal, ou no canal do Paulo Gala. Se o canal do Paulo Gala for montar uma live, eu me coloco à disposição de ajudar do ponto de vista técnico para poder fazer a porque eu não sei fazer isso ainda. Eu faço gratuitamente, não cobro um tostão e faço assessoria técnica. A única coisa que eu peço é que quando eu for lançar meus cursos, a gente faça uma divulgação por lá também. Por lá também. Mas assim, e quero agradecer de forma intensa, porque presenças como de vocês me honram nesse momento que o Brasil precisa tanto de pessoas que lutam por um Brasil mais justo, mais igualitário. E eu comentei com o Paulo na nossa live que é óbvio que pessoas como nós, a gente não vai concordar 100% em tudo, nem existe essa exigência. Mas o fato de a gente concordar de uma reforma tributária progressiva, o fato de a gente concordar da necessidade do Estado investir em saúde, em educação, o fato de a gente concordar que os interesses da oligarquia não podem se sobrepor aos interesses da classe trabalhadora, para mim já é uma identidade mais do que ampla para nós unirmos e somarmos forças. Eu vejo dessa forma, fico muito honrado pela presença de vocês e vou deixar agora para o Paulo e para o Luiz Fernando se despedirem do público que nos agraciou com uma audiência significativa no dia de hoje. Obrigado, André. Foi um prazer poder conversar com você, com todo mundo que te ouve. Seu canal é muito legal, né? E se eu puder voltar mais vezes aqui, estou sempre feliz, né? E agradecer o espaço para a gente falar um pouquinho do curso também, que a gente montou. Enfim, a gente ficou conversando aqui praticamente 2 horas, né? Sobre democratas e republicanos. E vejam que, para nós economistas, não dá para entender toda essa discussão, inclusive das eleições de hoje, se quiserem, né? Sem ter essas referências de pensamento keynesiano, das grandes ideias econômicas. Como tinha uma frase famosa do Keynes até, né, Luiz, que a maioria dos políticos fica propagando ideias que foram ditas e criadas por algum pensador famoso, algum economista famoso, sem que ele mesmo político saiba disso. Então, obviamente que a gente aprecia muito o estudo dessas ideias e sendo professores, né, a gente dá aula há mais de 20, 25 anos, para nós não dá para entender o mundo sem essas ideias. Então, são essas ideias que a gente oferece aqui no curso, para quem quiser ouvir mais a gente. Depois eu mando o link para o André, se ele puder colocar aí.
mas lá no meu canal vocês acham também, no blog, que é www.paulogala.com.br, e com desconto de 10% com a palavra nova Máquina do Tempo, lá na área de checkout, lá se você escrever o cupom. Obrigado, André, prazerzão, Luiz também, super prazer fazer essa conversa com vocês. Eu agradeço o convite também, foi muito bacana, né? Essa conversa, realmente um momento, né? Muito acalorado, ainda que infelizmente ainda não se definiu, né? Estamos aqui contando aqui os minutos, né, para essa definição da eleição americana, mas foi muito bacana, né? A gente poder aqui discutir ideias. Eu acho que nós temos uma grande convergência, né, de ideias aqui. Eu concordo com essa agenda que o André colocou aí, totalmente fechamos com ela, né, que é uma agenda reformista, progressista, né, que eu acho que o Brasil deve implementar, e a gente deve unir forças nesse sentido, né. O nosso curso pretende, né, do ponto de vista da economia, apresentar para vocês o Keynes, contrapor o Keynes com outras escolas teóricas, o keynesianismo, as implicações do keynesianismo. A gente discute política econômica, discute funcionamento do sistema financeiro, as implicações, né? Então, seria muito bom ter vocês, né? Compartilhar com vocês a dedicação que a gente teve, né, durante esse curso. Esperamos estar junto em outras ocasiões. Tá? Muito obrigado aí pela participação. Boa. Eu que agradeço pela presença de vocês, que abrilhantaram aqui a nossa conversa, e eu vou terminar a live até falando um pouco, bem brevemente, sobre os cursos que eu pretendo oferecer. Claro, Paulo, me passe o link do curso de vocês, eu vou colocar na descrição desse vídeo, que vai ficar... Boa. Eu não deleto live, então, só para o pessoal saber, se vocês não achar, se vocês podem ir lá no canal do Paulo Gala, mas posteriormente eu vou colocar também o link do curso na descrição desse vídeo. E ano que vem, provavelmente em março, eu vou estar oferecendo um curso introdutório de 4 aulas, com aulas e depois uma aula opcional para tirar dúvidas, que vão ser 2 encontros semanais, né? Que a gente vai fazer, não é? 8 no total, não é? Me atrapalhei aqui. Não serão 8 no total, vão ser... 8 encontros, é isso mesmo. Eu estava pensando na quantidade de horas, porque vão ser 3 horas semanais. Mas esses encontros vão ser voltados para refletir sobre Bourdieu, depois nós vamos dar uma pausa, fazer um encontro sobre Gramsci, depois dar uma pausa, fazer um encontro sobre um curso sobre Marx. Eu penso em fazer um curso sobre a vida e obra de George Orwell, que aí é um curso mais sobre um autor de literatura política, e também um curso maior, esse vai ser mais longo, vai ser de 2 meses, de política de saúde, que tem a ver com o tema do meu doutorado. E eu vou informando as pessoas ao longo do tempo. Eu peço desculpa se em algum momento eu pareci que tive um pouco de confusão mental, mas eu praticamente não dormi de ontem para hoje, fiquei... Você é guerreiro das eleições americanas. Fiquei mais de 7 horas de live, desde que a apuração começou, e depois ainda fiz um vídeo, e não consegui dormir direito, porque tomei um banho, fui dormir, e aí luz, casa, quer dizer, barulho na rua, eu não consegui dormir direito, então estou aqui meio... Assim, o cérebro não está 100%, mas... Fico muito feliz com a presença de vocês, e a gente vai ter uma conversa em um outro momento que eu vou estar, digamos assim, com as minhas faculdades mentais em uma potência maior, que aí eu vou poder talvez fazer intervenções e comentários também para estimular o debate e a reflexão, que é uma coisa tão importante aqui na internet. O pessoal teve uma resposta maravilhosa nos comentários, e a gente se vê então em um próximo vídeo. Um abração, gente. Obrigado, André. Um abração. Vou finalizar a live aqui. Um abraço.